nessa imagem percebemos que até meados do século XX ainda passavam tropas de mulas pelo centro da cidade. Apesar de inúmeras indústrias terem se instalado no município, Nova Friburgo ainda apresentava elementos do mundo rural, como a venda de mercadorias feitas por agricultores utilizando tropas de mulas. As áreas agrícolas mais importantes eram os distritos de Amparo, Lumiar e São Pedro da Serra, de onde vinham esses tropeiros comercializar os produtos de sua lavoura no centro da cidade. E aí a gente está falando sobre a questão da história e de educação. Você voluntariamente provocou nos alunos essa questão através da fotografia, essa coisa do passado. E aí como é que você vê, Mário, essa questão da necessidade realmente disso ser formalizado dentro das escolas, o ensino da história local, da história regional, que existe projetos, mas as professoras falam o seguinte: nós não temos uma bibliografia, né, pertinente para poder aplicar essa história, para fazer esse ensino. Então, a gente precisa... Vontade parece que existe, até a vontade do governo, né, municipal, da Secretaria de Educação, implantar o ensino da escola local e regional. Mas a gente precisa de instrumentos, né, para isso. Eu acho assim, eu acho que não tem outra saída. É só através mesmo da educação, fazendo parte do currículo inicial, que as crianças desde pequena percebam. Isso parece que já existe alguma coisa naquela altura, 16 de maio, faz um trabalho sobre Friburgo, aprende-se o hino, mas tinha que ser uma coisa com mais sequência. A história de Friburgo, aquela história... E da região também, né? E da região, lógico, né? A gente não... as coisas estão muito ligadas, muito né? No curso de pedagogia, como professor, né, da matéria arte, educação e cultura, eu puxo para uma cultura mesmo local. Então eu tento passar para aqueles professores a importância deles repassarem isso depois para os alunos. Agora é lógico, quanto mais oficial isso ficar, quanto mais instituído, eu acho que é um investimento no nosso futuro. Temos exemplos no Brasil de outras cidades que fizeram isso, né? Qualquer criança sabe da história, sabe o nome do monumento, sabe como surgiram as coisas. E isso garante no futuro esse tal amor pelo lugar onde você vive, com conhecimento de causa. Então, quando forem mexer em algum espaço, as pessoas sabem o que elas estão perdendo, elas podem avaliar, né? Quando vão destruir um prédio ou quando vão modificar uma praça, né? Vão cortar um eucalipto com 130 anos, que é nosso, que faz parte da nossa história. É lógico que a praça, as pessoas estão em primeiro lugar, sempre, até no respeito pelo patrimônio que é delas, né? Então, se uma árvore está caindo, e tem algumas caindo e não são árvores que não são só as da praça, tem árvores caindo na avenida, tem árvores caindo no cônego, as árvores são... Elas envelhecem e elas enfraquecem, não é? Tem que ser cuidadas, não é? Agora, valorizar as pessoas também no respeito da sua memória, porque um eucalipto daquele da praça no chão, né, porque ele teve que ser abatido, ele tem tanto valor quanto em pé. É patrimônio nosso, ele é da população, né? Então, se a pessoa sabe, como eu ouvi na altura, né, a gente vai ouvindo aquelas coisas, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Isso foi o Paulo Azevedo que plantou, isso foi... né? As pessoas acham que isso começou ontem, né? Se elas entendem a história da praça e a beleza do projeto, quem fez a própria função de uma praça feita com um projeto inteligente, técnico, né? Elas podem realmente defender o que é delas, né? Então, isso só através da educação, começando hoje, formando é uma história fantástica, né? É uma história que tem aquele lado realmente comprovadamente histórico, né? Que você faz um trabalho muito legal de pesquisa nos documentos, e existe uma história
que ajuda essa história real, que é uma história fantástica, não é? Do Mão de Luva, da riqueza do Barão de Nova Friburgo, que eu acho que é essencial também. A fantasia e o lúdico, ele fala a favor também dessa memória, porque são histórias bonitas. A história do Mão de Luva é fantástica, não é, cara? Não, a gente não consegue terminar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer o programa Por Dentro da História, eu falei assim, bom, ele vai ter uma série, ele vai acabar, porque a gente não tem tanto material assim, e cada vez mais vão surgindo. Eu já estou no 2º ano, já vai para o 3º. E esse trabalho que você fez, não termina, né? Que você tem feito com essas cidades vizinhas, isso é legal pra caramba, porque né, é um registro. Fizeram parte da nossa história também. E faz parte, porque eu tenho aprendido muito com isso. Porque a geografia de Friburgo era outra, né? Hoje municípios independentes fizeram parte de Friburgo. E Friburgo só cresceu por causa desses outros lugares. Não era passagem, né? Isso, dependia, né? Era um ponto de transações comerciais desse produto todo, do café, dessas regiões todas, não é? Sim. A própria... E hoje ela tem um reflexo disso, né? Porque essa imigração do centro-norte fluminense, né? O esvaziamento dessas cidades, porque Friburgo acabou virando um polo, uma referência na educação, serviços médicos. As pessoas hoje reclamam que o hospital público devia ser um hospital municipal, devia ser regional, porque atende toda a população. Isso tudo porque Friburgo inverteu, né? Acabou virando um polo por ser um lugar de passagem, né? Cresceu mais do que esses municípios, teve uma outra história e hoje ela paga um preço por esse processo histórico dela. Mas ela podia transformar, na minha maneira de ver, ela podia transformar esse preço, que é alto, não é? Que não consegue dar conta, num aspecto positivo, porque a cidade, lógico, né, com a proximidade ao Rio, ela está sempre olhando para lá, para o sul. Mas se ela um dia olhasse para o norte e podia tentar, juntos, né, resgatar, procurar uma solução para essa região, não é? Não investir só na cidade, investir também na região, para que a região cresça num todo, né? Olha essa questão dos ônibus intermunicipais, né? Como a gente vê, como esses municípios utilizam Nova Friburgo, né? Estão sempre aqui, estudam aqui. Nós temos muitos alunos desses municípios periféricos, né? Isso tudo é reflexo de um passado, né? Que a gente tem que contar, da nossa relação com essas cidades. Mas, enfim, por isso que a história é importante, né? Para a gente poder contar essa história, entender essa história atual de Friburgo, esse inchamento da cidade. Se a gente procurar o nosso processo histórico, as nossas relações com os municípios vizinhos, a gente vai encontrar a origem disso tudo, né? E a gente tem a possibilidade de, com esse conhecimento, mudar o futuro, né? Fazer escolhas hoje, no presente, né? Que sempre é tempo, né, de reverter esse processo, né, com inteligência, com saídas, né, tem as soluções, ouvir as pessoas, ouvir os técnicos, é essencial que se discuta o problema, né, e com esse conhecimento do que você falou, histórico, desse passado, né, desse caminho que foi percorrido para estarmos no presente, a gente pode mudar o futuro com certeza. E, Mário, sua exposição chegou ao Cantão de Friburgo, né? Isso foi um outro aspecto. Eu falei com os alunos, quando o trabalho é bom e é bem feito, ele segue com as próprias pernas. Então nós vamos lançar esse trabalho no mundo e ele vai seguir, ele vai durar o tempo que... Então você vê que nós fizemos esse trabalho em 2013, nós estamos no final de 2015 e o trabalho ainda está vivo. Nós estamos aqui falando desse trabalho hoje. Então esse trabalho foi exposto para os jovens do Cantão de Friburgo. Puderam ver também um pouquinho a transformação que a cidade... Da cidade. Tá ok, Mário. Obrigada aí pela... Eu é que agradeço, né? É um prazer estar aqui com você. A gente ter a oportunidade de falar sobre a cidade é quase que Eu gosto muito, eu sou um apaixonado pela minha cidade, por Friburgo, e reconheço nessas possibilidades sempre uma maneira de aprendermos mais um pouquinho, de podermos falar. Eu fico muito agradecido. E nós também que agradecemos que você levou, né? Você teve essa sensibilidade, você é um artista plástico, de levar o seu trabalho para o campo da história, né? Verdade. Então, assim,
A cidade também te agradece, que é um trabalho super interessante, está fluindo até hoje, né? Foi feito há tanto tempo e até hoje ele repercute. E eu queria, não posso deixar de agradecer aos alunos que trabalharam nesse projeto, na Queijaria Escola, em outras oportunidades. O nome deles são coautores desse trabalho, não é? Então, meu abraço e abraço para todos e meu agradecimento também pelo envolvimento que eles tiveram no trabalho. Tá ok. Obrigada, Mário. Obrigado. Os técnicos que elaboraram a revisão do plano diretor sugerem que a população se concentre no centro da cidade, aumentando a altura dos prédios, acarretando um crescimento vertical. E isso significa que um indivíduo no centro da cidade terá dificuldades em avistar as montanhas em razão da altura dos prédios. Esse trabalho do artista plástico Mário Moreira junto aos seus alunos, além de mostrar a transição entre passado e presente, vai muito mais além. Provoca uma reflexão sobre que tipo de cidade queremos para Nova Friburgo no futuro.